Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, nós vamos para a correção da nossa atividade da página 179, que é trabalhando com a calculadora. Vejam só essa calculadora no celular. Aqui temos os números, não é mesmo? Os números que essa calculadora possui, do 1 até o 9. O 10 você digita o 1 e o 0 para colocar. O C que você vai apagar, o número que estiver sendo digitado aqui. Os números entre parênteses, a porcentagem, divisão, multiplicação, a subtração e a adição. E o sinal de igual. Quando tiver números decimais, coloca a vírgula. E ainda você pode colocar a fração, digitando esse número em barra, colocando o sinal de mais e de menos, certo? Ainda temos essa calculadora, ela não é científica, mas tem algumas outras opções aqui que depois, futuramente, a gente irá aprender melhor. Como memorizar o número, salvar a conta que você realizou nela e outros demais. Então, vamos para a página do livro, para a correção. Vamos colocar a calculadora do lado e vamos lá. Ana Maria pegou sua calculadora e digitou o número. O número que ela digitou foi esse aqui. 156, dividido por 24. E ela apertou o sinal de igual. Então, deu 6,5, ou seja, 6 inteiros e 5 décimos. Eis o que apareceu no visor da calculadora. Então, agora responda. Como lemos esse número? Você leu o número 6 inteiros e 5 décimos, ou seja, 6,5. 6 inteiros e 5 décimos. Na letra B, o que há de diferente entre a forma de representar os números decimais na calculadora e a que vínhamos usando até agora? O que há de diferente na forma de representar os números decimais na calculadora e o que sempre vínhamos utilizando agora? A diferença é o quê? A diferença é a vírgula, posição da vírgula, posicionamento dela. Na letra C, como aparece no visor da calculadora o número formado por 24 inteiros e 12 centésimos? Vamos colocar aqui na calculadora 24 inteiros, vírgula, 12 centésimos. Assim vai aparecer na calculadora, certo? Porque você tem que entender que 2 depois da vírgula vai cair na casa do centésimo, então é 12 centésimos, porque o 2 terminou na classe dos centésimos. A vírgula separa o inteiro dos números decimais, então é 24 inteiros e 12 centésimos. Entendeu só? Estamos entendidos na letra B, na letra C, da questão número 1. Então, crianças, vamos agora para a questão número 2. Defenda a sua ideia. Na questão número 2, está escrito assim. Helena digitou na calculadora as teclas ponto e 25. Então, aqui vamos digitar na nossa calculadora a vírgula e o 25. Olha só o número que já apareceu lá, 0,25. 25 o quê? Centésimos. Então, se ela colocou logo, ela já foi apertando na calculadora a vírgula primeiramente, significa que esse número é um número decimal. Então, já vai, imediatamente, ele vai ficar depois da vírgula, ele não vai ficar antes da vírgula, na frente da vírgula, ele vai ficar depois dela. E como ela não digitou nenhum número inteiro, então, obviamente, a calculadora entendeu que o número inteiro seria o 0. E que esse 25 seria 25 centésimos. Ou seja, em real, em dinheiro, 25 centavos. Então, com isso, no visor da calculadora aparece, por que isso aconteceu? Porque, primeiramente, ela digitou a vírgula na calculadora. Quando você digita uma vírgula, indica que o número, ele vai para a parte dos números decimais, certo? Na questão número 2, Ana Maria e seus colegas estavam brincando de digitar números na calculadora, sem repetir os algarismos. Primeiro, combinaram usar apenas os algarismos 6, o 7 e o 8. Então, nessa brincadeira, eles escreviam os números assim. Descubra e anote o número que cada colega pôde ter digitado. Ana Maria digitou o menor número. O menor número de 6, 7 e 8 é 600,78. Esses 6 inteiros e 78 centésimos. Este é o menor número. Marcela digitou o maior número desses 3 números.
Então, o maior número desses três números é 8,76. Ou seja, 8 inteiros e 76 centésimos. Já a letra C, que é o Pedro, ele digitou um número maior que 7 e menor que 8. Então, se o número é maior que 7, obviamente, ele vai começar com 7, mas temos uma vírgula e vai ficar o quê? 886. Então, o número, ele é um inteiro, o 7 é um inteiro e o 86 é centésimos, ficando, então, o quê? 7 inteiros e 86 centésimos. Esse 7,86 é maior do que o 7, não é mesmo? Porque ele tá maior do que o 7, porque ele tem esse 86 aqui que tá chegando quase perto da classe do 8. Mas ele é menor que o 8, porque ele ainda não chegou na casa do 8. Então, para ele chegar na casa do 8 inteiros, ele precisa ainda de quê? De 14 centésimos para completar a soma e chegar na casa dos 8 inteiros. Então, esse número aqui, ele é maior do que os 7 inteiros e menor que 8 inteiros. Viu só, crianças? Como que é fácil descobrir os números na calculadora? E quando você coloca a vírgula, ele se transforma em números decimais? Vamos, então, para a correção da próxima página, na página 180, tá bom? Na página 180, vamos para a questão número 3. Gabriela vai às compras. Use a calculadora para calcular quanto ela gastará. Então, 3 quilos de feijão, 5 quilos de arroz, meio quilo de cebola, 100 gramas de alho, uma garrafa de óleo. Lembre-se, 100 gramas corresponde a 1/10 de 1 quilo, ou seja, 0,1, entendeu? De 1 quilo. Então, vamos lá. Vamos calcular tudo isso que ela está levando. Olha os valores aqui. Calcular significa você vai somar os valores. Você irá somar os valores todos reunidos para colocar aqui a soma no final, certo? O total no final. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o valor de 3,85. 3,85. Mais 7,70. Mais, tudo usando a calculadora. Vou colocar assim para todos vocês verem. 2,98 mais 22,90 centésimos, mais 3 inteiros e 88, igual. O valor que ela vai gastar final, a sua soma total, que ela utilizou na compra dela, o valor total que ela gastou, R$ 36,31. Em decimais, números decimais, leio-se assim, 36 inteiros e 31 centésimos. Certo, crianças? Vamos para a questão número 4 agora. Na questão número 4, Hugo fez alguns cálculos na calculadora. Complete as teclas que ele pode ter digitado para obter os resultados indicados. Na letra A, então, precisamos de completar a tabela, os quadros que ainda faltam para obter este resultado aqui. Sabemos que o valor que ele fez a conta, ele utilizou este valor aqui primeiramente, 2,73. A conta que nós utilizamos aqui é a de multiplicação. Por quê? Porque o número está andando. Ele está andando para a casa de trás, ou seja, a vírgula estava na frente, ela foi para trás. Quando a vírgula vai para trás, dá a conta de multiplicação. Multiplicou quantas casas? 1, 2, por 10, então, décimos. Vamos ver? Olha o valor que ele encontrou, 27,3, certo? Então, a primeira conta foi 2,73 vezes 10. Encontrei o valor certo. Na letra B, 2 de novo, 0,73, multiplicando, porque a casa andou 2 casas, a vírgula andou 2 casas, então o número se tornou inteiro. Então, se ele multiplicou por 2 casas, ele multiplicou ela por 100. Olha só o número que eu encontrei, viu só? 273. A vírgula andou 2 casas, então, ela andou 2 casas, ela imediatamente não se tornou um número inteiro. Vamos para a letra C. Na letra C, o número é 10 inteiros e 1 centésimos.
Esse 1 centésimo, eu vou multiplicar ele por quanto? Multiplicar por 3. Por quê? Porque, obviamente, 3 vezes 1 dá 3 vezes 10 dá 30. Então, vamos ver? 30,3 centésimos. A casa não andou, mas o número aumentou. Vamos multiplicar agora pela letra D. Na letra D aqui, obviamente, a vírgula das casas andou para trás. O número se tornou inteiro, a resposta. Então, vamos lá. 10 inteiros e 1 centésimos, vezes 100. Olha só. 1001. Então, o número final da resposta foi esse. Vamos agora para a próxima questão. Daqui, da tabela do livro. A letra E. Agora, aqui eu tô observando que não tinha vírgula, os números inteiros, mas eles andou para a casa dos decimais. Ou seja, aqui então, quando a casa anda para os decimais, que é um número inteiro, ele se torna um número decimal, significa que houve uma divisão. Uma divisão, o número estava em cima e o outro embaixo para acontecer a divisão. Então, 21 dividido, sinal de divisão, por 10. Igual 2,1, viu só? A resposta daqui, 2,1. 2 inteiros e 1 décimos. Vamos para a letra F. 21 dividido por quantos? Dividido por 1, 2, 3, por 100. 0,21. Viu só, crianças? Como que transformou uma fração em um número decimal? Aqui foi divisão. Vamos para a letra G. Na letra G, 21 novamente, dividido por... Qual número que eu vou dividir por esse que vai dar 7? Ou seja, qual número que eu multiplico por, que eu faço multiplicação pelo 7, que vai dar o 21? Obviamente, é o 3. 21 dividido por 3 é igual a 7, porque 3 vezes 7 é igual a 21. Viu só? Olha lá, a resposta final. Vamos para o H. 21 dividido por 10. Então, vamos lá. É igual a... Opa, perdão. Perdão. 21 dividido por 30. Por que eu sabia que era 30? Porque minha resposta deu 0,7, ou seja, o 7 novamente. E era 30, porque se no caso fosse 10, ia ser 0,1. Mas como não era o 10 aqui, era sim o 7, então eu sabia que, obviamente, multiplicando 7 vezes 3 dá 21. Então, aqui era 30, porque 21 dividido por 30, 0,7. Viu só? Nós corrigimos esta questão. Também pedi que vocês fizessem a questão da página 180, dessa daqui, das frações equivalentes. E, olha só, a forma que transforma a fração é apenas uma explicação. Depois teremos uma aula reforçando sobre essas frações. As frações equivalentes, elas podem ser o quê? Simplificadas. No caso aqui, observe como podemos transformar uma fração não decimal em um número decimal, usando frações equivalentes, ou seja, usando simplificações. Você vai dividir tanto o número de cima como o número de baixo pelo mesmo número, dividir ou multiplicar. Ou seja, você vai simplificar. 6 vezes 2 dá 12. 50 vezes 2 dá 100. 12 dividido por 100 dá 0,12, entendeu? Ou 8 vezes 2 dá 16. 5 vezes 2 dá 10. 16 dividido por 10, 1,6. Agora, digite na calculadora. 6 dividido por 50 e 8 dividido por 50 e confirma o resultado. Vamos lá? Só para a gente ter uma noção, 6 dividido por 50. Vamos ver se vai encontrar? Olha só, 0,12. Como tinha explicado no vídeo para vocês. No vídeo que a titia postou do professor, ele estava explicando justamente como que você encontra uma fração equivalente e você consegue transformar ele em números decimais. 8 dividido por 5, olha só, 1,6. Viu só a resposta? Então, aqui, se você fizer a multiplicação
dessa fração equivalente, transformando ela em números maiores, para depois fazer a divisão dela, você consegue encontrar tranquilamente um número, certo? Então, agora vamos aqui. Transforme as frações em números decimais. Vamos transformar usando a calculadora. 1 dividido por 2 é igual a 0,5, ou seja, 5 décimos. Na letra B, 3 dividido por 4. 3 dividido por 4. 0,75. 75 centésimos. Na letra C, 9 dividido por 50. Aqui, se você fizer, também dá certo, só que vai ser por 3. 2 vezes 3, 9 vezes 3 dá 27, né? 50 vezes 3, 150. Aí dá pra fazer a divisão depois. Mas vamos encontrar aqui, dessa forma, 9 dividido por 50. 0,18, viu só? E 12 dividido por 8 é igual a 1,5. Então, crianças, nesta parte aqui era só para fazer a confirmação da divisão. Tudo bem? Poderiam estar usando a calculadora. Transforme os números decimais em frações irredutíveis. Como havia explicado no vídeo, o que são frações irredutíveis? São frações que não tem mais como fazer a divisão delas, a redução delas. Então, no caso aqui, vocês vão colocar, contando quantas casas tem depois da vírgula, para colocar o número aqui. Então, vai ficar 22 sobre 100. Vou fazer no papel para vocês olharem melhor e ver como é que acontece, tá bom? Na fração irredutível, está os números decimais é para transformar em fração. Tem 0,22. Ou seja, você vai colocar o 22 em cima, dividido por 100. Por que 100? Porque são duas casas depois da vírgula, então é duas casas que você vai fazer a divisão aqui. Agora, eu posso simplificar esse número aqui, para transformar ele numa fração que não tem como mais fazer divisão dela. Então, vamos ver? Será que eu posso simplificar ele por 2? Então, vamos fazer a simplificação. Por 2, por 2. 22 dividido por 2... Vamos usando a calculadora. 22 dividido por 2 é igual a 11, certo? E 100 dividido por 2 é igual a 50. Então, ficou 11 sobre 50. Tem jeito de fazer a divisão deles aqui ainda? Fazer a simplificação? Dividir eles por números para transformar eles em números menores? Só se for pelo 11 mesmo, mas aqui o 50 não vai ter jeito. Então, ele se transformou numa fração irredutível. Não tem como fazer divisão. Se eu pegar esse 11 e dividir por 50, será que eu vou encontrar a resposta final? Encontrei. 0,22. Viu só? Aqui. 11 dividido por 50 é igual a 0,22. Então, crianças, essa fração aqui, 11... 50 é uma fração irredutível, porque ela não tem como ser divisível, e nem simplificar ela mais. Porque aqui eu simplifiquei o 22 dividido por 2, transformei ele em 11, 100 dividido por 2 dá 50. Essa aqui, consegui fazer uma fração irredutível. Agora, vamos transformar a outra fração irredutível também. Vamos lá? Na letra B. Letra B é 1,5, ou seja, 105 divisível por 100. Já transformei ela numa fração. Se eu dividir esse aqui por 5, será que vai ter jeito? Vamos simplificar ele por 5, vamos dividir por 5 aqui. Aqui por 5 e aqui por 5. Será que eu vou conseguir transformar numa fração irredutível? Vamos lá, 105 divisível por 5 é igual a 21. 21. 100 divisível por 5 é igual a 20. Pronto, transformei o meu número decimal numa fração irredutível, porque não tem como mais eu fazer a simplificação dela nem a divisão dela. Se eu pegar o 21 e dividir por 20, eu vou encontrar 1,5. Viu só?
1,5 centésimos. Essa é a resposta aqui. Entendeu como que eu transformo meu número decimal em uma fração irredutível? Eu simplifico ele por números, que dá para fazer a simplificação no número maior, para transformar no número menor. Só que esse número menor não tem como mais fazer a divisão dele, porque ele é um número irredutível de dividir. Então, vamos passar para o próximo. Lembrando que este conteúdo é um conteúdo sistemático, iremos aprofundar ele melhor mais para frente, tá bom? É só para vocês terem uma base agora, como que eu transformo minha fração, meu número decimal, em fração. E, obviamente, que essa fração seja uma fração irredutível. Vamos para esse aqui, 5,25. O número, então, 5,25 vai ficar 525. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. Muito bem. Então, fica 100. Agora, 525 dividido por 100. Posso dividir ele por quanto? Vamos dividir ele por 25, porque tem o 25 aqui no final, vamos dividir esse por 25 também. Poderia dividir por 5 também, poderia dividir ele por 100 também, que daria certo. Vamos lá, dividir ele por 25. 525 divisível por 25 é igual a 21. Quanto menor eu conseguir colocar minha fração irredutível, melhor vai ser. E 100 divisível por 25, quanto que será que vai dar? 100 divisível por 25, igual a 4. Viu só? Minha fração irredutível aqui que eu encontrei. Tem como fazer essa divisão? 21 por 4? Não tem. Mas e se eu fizer mesmo assim, eu vou encontrar meu número decimal. Vamos fazer o teste aqui? Desculpa, vocês não estavam vendo. 21 divisível por 4. Olha só. 5 inteiros e 25 centésimos. Encontrei ele. Transformei meu número grande em número pequeno, na minha fração menor, só que eu transformei através de simplificações, de números que eu divido ele tanto em cima como embaixo, pelo mesmo número, simplificando pelo mesmo número, e assim eu obtenho minha fração irredutível. Se eu dividir 21 por 4, não vai dar certo uma conta exata. Ela vai dar, sim, um número decimal, que é esse número decimal aqui, que eu queria encontrar na minha fração irredutível. Vamos, então, para o último. Esse número aqui é maior. Nossa, será como é que eu vou fazer ele, hein? Vamos lá, do mesmo jeito que eu fiz os outros. 0,056 milésimos. Eu tenho meu número aqui, 56, porque os da frente não tem nada, eles são zeros. Então, eu tenho apenas o 56, então, eu vou colocar 56. 56 divisível por quanto? Por 1000, porque eu tenho 3 casas. Por 1000. Agora, sim, vou simplificar. Divisível por 2. Divisível por 2. Porque eu sei que esse aqui é um número par, então, eu sei que vai ser divisível por 2. Vamos tentar fazer pelo 2. 56 dividido por 2. Vai dar 28, viu só? Dá um número exato. Não dá um número decimal. E 1000 dividido por 2 vai dar quanto? 1000 divisível por 2 é igual a 500. Ainda ficou um número grande. Tem jeito de eu fazer essa divisão aqui ainda, simplificar ela mais um pouco? Será? Vamos tentar por 2 de novo. Vamos tentar. 28 dividido por 2 dá 14. Vamos simplificar por 2 de novo. Quanto menor o número for, mais contas você vai acontecendo para simplificar, simplificando, até que não dá mais para simplificar. Deu 14 divisível por 500 divisível por 2 dá 250. Que é a metade, né? Olha aqui. 500 divisível por 2 é igual a 250, viu só? Então, vamos lá, crianças. 14 divisível por 250. Ainda continua? Será que 250 dividir por 7? Que o 14 eu sei que dá. Aqui dá por 2, aqui dá por 14. Vamos lá? 14 divisível por 2 é igual a 7. E 250 divisível por 2 é igual a 125.
certo? Então, eu posso colocar 250 divisível por 7, vai dar um número inexato, ó. Vai dar um número decimal. Então, não é pelo 7, é pelo 2 ainda. Continuo minha divisão por 2 aqui, ó. Vamos lá, coloca aqui 14 divisível por 250. Aí, eu vou simplificar por 2 novamente em cima e por 2 embaixo. 14 dividido por 2, 7. 250 dividido por 2, 125. Agora sim, não dá mais para fazer divisão. Eu encontrei o meu número irredutível. Meu número irredutível é esse, que não tem como mais continuar com a divisão dele. Se eu pegar esse 7 divisível por 125, eu vou encontrar quem? Olha só. 56 milésimos. Viu só, crianças, a resposta final? Então, é isso. Fração equivalente, fração simplificada. Para você encontrar o número, a fração irredutível, você vai simplificando, 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 até você encontrar o número que não dá mais para fazer a divisão dele. Essa é a minha fração irredutível do meu número decimal. E assim, encerra a nossa correção de matemática de hoje. Tá bom, crianças? Espero que vocês tenham gostado, entendido. E até a próxima, tá bom? Beijos, crianças. Fiquem com Deus.